não vale a pena investir, mas vale estar quietinho. Portanto, o que acontece é que, na realidade, estes valores, que sendo eles grandes, implicam também grandes investimentos, estamos com taxas de rentabilidade abaixo disso. E, portanto, estando com taxas de rentabilidade abaixo dos valores que seriam expectáveis, ou o tal custo de oportunidade, isto acontece que deixa de ser interessante. Jorge, vamos ouvir a opinião desta vez de Alcides Dias, 39 anos e que segue a Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, muito boa tarde. Acha que o Governo deveria responder a estas reivindicações das transportadoras? Boa tarde, minha senhora. Deixe-me dizer-lhe a si e ao seu convidado que muito preza ouvir. A minha opinião, e queria colocar uma questão ao seu convidado. Com esta catástrofe que aconteceu no Japão, não era suposto os combustíveis ou baixar? Eu estou um bocadinho a pensar, mas será que eu vivo neste mundo, neste país? Com aquilo que aconteceu no Japão era suposto baixar? Ou é de sexta-feira para cá que ainda não houve tempo para ratificarem? Isto é uma pergunta. Segunda questão, eles estão de facto reunidos. Os ministros estão de facto reunidos esta tarde. Vamos esperar para ver o que é que eles vão ponderar, dizer ao país. Para terminar, estou inteiramente de acordo com o ouvinte anterior e dizer que estou solidário com estas manifestações, como foi a manifestação de sábado, e, portanto, eu penso que daqui para a frente vai haver várias manifestações e só manifestações de grande rigor, de grande movimento de massas é que vai fazer com que os políticos tomem decisões. Muito boa tarde e foi um gosto participar. Muito obrigada, Alcides Dias, que segue então a Assembleia Geral a partir de Odivelas. Vamos tentar então dar resposta a estas questões que nos foram colocadas. De facto, o preço do petróleo nos mercados internacionais tem vindo a cair depois deste sismo e do tsunami que afetou o Japão. Ainda assim, estas quebras no preço do petróleo ainda não se fazem sentir no preço dos combustíveis. Repara, isto é o que tem acontecido ultimamente. A forma como se faz o controlo. Repara, isto não querendo entrar em situações de dizer que há qualquer conluio entre as várias operadoras. Como os que foram já levantados muitas vezes. A verdade é que estamos num país pequeno, os operadores todos se conhecem e, portanto, por mais que se diga que não têm contactos, não é fácil que isso não aconteça. Portanto, muitas vezes, mesmo sem se querer, as coisas funcionam. Eu não quero aqui ser acusado de estar a defender um lado ou outro, não é essa a minha função. A verdade é que não tem sido imediato, e deveria ser, de acordo com a legislação, isso deveria ser muito mais imediato, que as variações do preço do petróleo se refletissem no preço dos refinados, quer das gasolinas, quer dos gasóleos. A verdade é que isso não tem acontecido e não tem havido de forma nenhuma capacidade dos reguladores, sobretudo da entidade de concorrência, de atuar sobre isso. A verdade é isto é o que nos tem mostrado o passado. E, portanto, o petróleo subir ou descer não tem dado nenhuma situação de reduzir, não aumentar, tem sido relativamente rápido, em termos do preço do petróleo. Portanto, volto a dizer, o problema é que nós não temos um Estado forte. Os nossos reguladores não têm peso globalmente para impor as regras de mercado. A própria Autoridade da Concorrência já disse que é muito difícil averiguar que haja uma concertação de preços entre as várias e mais polícias. Difícil ainda quando não se quer. Vamos tentar dar resposta a uma outra questão. Hoje, Conselho de Ministros extraordinário, sem o habitual briefing no final da reunião. Esta paralisação das transportadoras poderá ser um dos temas em cima da mesa? O que foi anunciado é que era apenas uma discussão das para conclusões... Para fazer um balanço do Conselho Europeu Extraordinário. Em que eu gostava de realçar dois pontos que se tem falado aí, que, na minha opinião, não estão corretos. Um deles é vir dizer que o fundo foi aumentado. O fundo não foi aumentado. O fundo mantém-se. A única coisa que foi dito é que se pode mobilizar totalmente. O montante total era de 440 milhões, dos quais 250 se poderiam mobilizar, entre aspas, livremente, e os restantes tinham que ser aprovado pelo Conselho de Ministros Europeu. Neste momento o que se diz é não, podem ser livremente mobilizados. Outra situação que vem dizer é que esse fundo passa a poder comprar
dívida pública no mercado primário, ou seja, não pode ir ao mercado secundário, mas pode quando é o mercado primário, Pode fazê-lo no mercado primário. Quer dizer que quando são postas à venda, ele pode comprar. Mas calma, que diz lá uma coisa muito simples, que não tem sido realçada, é que pode comprar desde que esteja integrado num programa de atuação. O que é isso do programa de atuação? É o Portugal recorrer à ajuda do Fundo Europeu ou é pura e simplesmente este SPEC, é o PEC? Isso é uma coisa que para mim não ficou muito clara, mas para mim o que foi dito ali, reparem que estamos a falar numa situação em que a Alemanha tem que, a senhora Merkel, tem que justificar perante a sua opinião pública porque é que apoia determinadas situações. Eu estou convencido. Não consegui aprofundar isso ainda exatamente, mas estou convencido que nós poderemos recorrer a isso desde que previamente se faça um pedido de apoio ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Demos agora a resposta a esta última questão do nosso último telespectador, que diz que apenas protestos em grande escala poderão ter algum impacto junto do Executivo. Este poderá ser um protesto em massa, este das transportadoras? Se seguir Quais são as expectativas? A história que tem é... Portanto, seguir as linhas de atuação daquele de 2008? Eu estou convencido que é isso que está a acontecer. Aliás, as manifestações de sábado mostram um bocado isso. Aliás, eu disse-o aqui, que era uma coisa que eu não conseguia compreender, como é que, independentemente de se concordar ou não concordar com as medidas, havia gente que não concordava. Portanto, era importante que, de qualquer maneira, as pessoas se expressassem. Eu só acredito num país em que as pessoas são capazes de se expressar e de vir para a rua dizer o que pensam, independentemente de eu estar de acordo ou não de acordo, não tem interesse nenhum isso. O que interessa é que as pessoas, quando não estão de acordo, têm que se expressar. E, portanto, o que acontece é que no último ano, 2 anos, o país esteve adormecido. Pessoalmente não entendo porquê. E parece ter despertado e parece que neste momento nas começa últimas semanas. Portanto, independentemente de tudo o resto, se o país aparecer, se as pessoas se exprimirem, é mais fácil, na minha opinião, que as coisas evoluam e que o país saia da situação em que está. Partindo sendo do princípio que vai demorar muito tempo. Portanto, não será imediato, não poderemos ver o impacto imediato destas manifestações? O impacto imediato que nós temos é o impacto da crise. Isso será um impacto porque é sempre mais fácil e mais imediato tomar as medidas de corte do que as medidas de crescimento. E esse é um dos grandes problemas que nós temos neste momento. Temos as medidas de corte perfeitamente definidas, de corte das pensões, de corte dos salários, de corte de aumento de impostos. Não está claro, mesmo neste PEC 4, entre aspas, que foi anunciado, não está claro quais são as medidas que o Estado vai tomar para se tornar mais forte e para se tornar mais efetivo e muito menos ainda sabem quais são as medidas que têm que ser tomadas para desenvolver a economia. Isto não há hipótese, nunca se consegue tirar só de um lado. Temos que aumentar receitas e temos que diminuir custos. Neste momento, em termos de diminuição de custos, está claro. Agora, como é que se aumentam as receitas? Jorge, muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral e até à próxima segunda-feira. As associações das empresas de caminhonagens estão reunidas desde as 14 horas de hoje. Já sabe, pode acompanhar esta notícia ao longo da tarde, onde tentaremos perceber as conclusões deste encontro entre as transportadoras portuguesas. Já sabe, pode perceber mais sobre este assunto daqui a pouco no Grande Jornal com João Oliveira Ferreira e Alexandra Ferreira. Por hoje, a Assembleia Geral termina por aqui. Pode sempre rever os seus programas em facebook.com/Assembleia Geral. Tenha uma boa tarde.